Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós temos aqui o preço de fechamento diário na exchange Binance da Bitcoin cotada em Tether. O fundo do gráfico apresenta o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. Nós vemos aqui o volume persiste dentro de valores médios, ou seja, coloridos de acordo com o fundo dessa escala, o que mostra que os volumes estão dentro de um patamar médio e historicamente pelo menos dentro desse horizonte de 59 dias, mas nós vamos olhar para períodos anteriores, vamos verificar isso também. Quando nós tivemos períodos de volumes dentro da média prolongados, os preços tenderam a uma movimentação para o fundo da região do gráfico. Nesse caso aqui, para níveis inferiores, em especial abaixo dos 3.800, abaixo, quem sabe, dos 3.700. Então, nós temos aí uma região típica de volumes médios bastante inferior ao patamar atual, acima dos 4.000 pontos. De outro sim, como nós já apontamos na análise de ontem, a correlação entre o preço e o volume vem diminuindo, que mostra que os preços vêm dependendo cada vez menos do volume, por enquanto. Dessa forma, eles podem então estar sendo governados por outros fatores que não tanto o volume de negociação e por isso eles podem estar conseguindo se manter no nível atual. De qualquer forma, nós não acreditamos que com esse nível de volume um rompimento aos 4.200 seja possível. Por conta disso, nós estamos, na nossa opinião, no fim do movimento de alta, uma trajetória aí que foi iniciada, como a gente já comentou várias vezes, em 8 de fevereiro, e isso pode trazer a moeda, para uma correção, retornando aí a níveis de uma região mais intermediária, quem sabe na faixa 3.800, 3.600. A gente já tinha comentado em análises anteriores que a faixa de congestionamento no gráfico diário é bastante ampla, de 13.200 a 4.200, então tem uma extensão de $1.000 para a Bitcoin ficar oscilando livremente enquanto esse padrão de volume assim se permanecer. Corroborando o que nós estamos falando, ouvimos hoje pela manhã Charles Nenner, um analista da Nenner Research, onde ele analisa diversos ativos e ele comentou algo muito parecido com o que nós temos falado. Ele disse que Bitcoin tem que romper acima dos 4.300 para então sair dessa região onde ela se encontra, exatamente uma região de acumulação praticamente ao fundo do movimento, e nós temos aí uma região de congestionamento então para romper dos 4 aos 4.200, conforme nós temos comentado nas nossas análises. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, e aí nós vemos uma expectativa baixista, onde nós temos aí um recuo até os 4.010, casualmente já é um nível praticamente ao ou superior ao nível dos preços atuais nesse momento. A nossa janela admitida está de 3.987 a 4.033, o que é interessante aqui nessa movimentação, nessa projeção que nós temos para o dia de hoje, é que o algoritmo ele não seguiu o movimento dos preços. Os preços estão claramente aqui numa tendência de alta, os fechamentos estão numa sequência altista já no quinto dia de fechamentos com cada vez mais elevados do que o dia anterior, porém o nosso algoritmo aqui ele começa a apontar uma trajetória baixista. Então essa divergência ela chama a atenção, então ela pode estar apontando aí para esse recuo, ou seja, ela não está vendo uma característica altista prolongada nessa movimentação atual. Vamos dar uma olhada então no mercado agora, e aí nós começamos com Livecoins, empresa de criptomoeda acusada de calote no Atlético Paranaense. Sem entrar em muitos detalhes, existe sempre uma investigação ou uma troca de informações por vezes desconcertante, mas o que de fato aconteceu é que foi um projeto de um clube de futebol para arrecadar mais dinheiro através da comercialização de tokens junto à sua torcida, junto aos seus sócios, e esse projeto não teve sucesso. O que é interessante nisso é que empresas estão começando a buscar fontes de financiamento na emissão de tokens. Isso é bastante interessante. Então, a gente faz um apelo a desenvolvedores
que realmente se organizem e auxiliem essas empresas que estão buscando essas oportunidades de financiamento, porque isso sim é um dos grandes usos das criptomoedas, em especial na emissão de tokens, junto a uma base cativa que a empresa tiver. Então, é uma iniciativa interessante. Infelizmente ela não deu certo, tantas outras não vão dar certo. Um pequeno percentual vai ser bem sucedido, mas é assim que se constrói uma implementação de uma tecnologia nova. Entrando então agora em CoinMarketCap, nós vemos aí o benchmark da Bitcoin, nesse momento valorado em 4.073 dólares, Ethereum então 139 dólares, mantendo, Ripple 31 centavos, Litecoin recuando então novamente abaixo dos 60 dólares, embora bastante perto dela. E nós temos aí Stellar mantendo aí a 7ª posição, embora devolvendo aí levemente os ganhos nos últimos dias. Entrando em volume, nós vemos aí BitMEX 1.2 bi, Binance 815 milhões e OKEx então um pouco mais abaixo disso. Talvez bastante mais abaixo, 678 milhões. Então o que nós estamos vendo aí? O volume sofreu uma elevação aí nas últimas horas. Interessantemente, o movimento que nós estamos tendo, vamos entrar aqui no gráfico de 1 hora, entrando aqui em Bitcoin, foi um movimento de queda. Então esse é o movimento que está atraindo os preços. Isso vai contribuir ainda mais para reduzir a correlação que nós estamos vendo entre preço e volume, porque o preço está caindo e o volume está aumentando. Então isso é uma correlação negativa, mais volume, menos preço. Então isso pode estar, essa reversão que nós estamos experimentando agora aqui no mercado, ela está trazendo volume para a negociação, e aí a gente pode esperar ali alguns recuos, quem sabe aqui o 3.980 aí como um suporte. Abaixo disso a gente tem que cuidar bastante o 3.960, perdendo essa linha a gente pode esperar alguma coisa em 3.920 nesse patamar. Então basicamente aí 3.980, 3.960 e 3.920. Perdendo ele, então a gente vai buscar alguma coisa mais embaixo, na casa dos 3.860. Então vamos ficar atento conforme a duração desse movimento. Vale lembrar aí que nós estamos tendo bastante volume, em especial nas últimas horas de negociação. Nós tivemos na hora anterior um volume equivalente ao dobro das últimas horas, e na hora anterior a mesma coisa. Então o volume está dobrando, nós estamos aí na metade da hora e já passamos da metade do volume da hora anterior. Então a liquidez está aumentando, esse movimento ele pode ser um movimento mais forte e ele pode ter uma duração um pouco maior. Dentro da escala diária, onde nós iniciamos aqui o gráfico, isso aí faz todo sentido, porque nós estávamos aí rente ao topo de uma região de congestionamento. Evidentemente, nós ainda tínhamos algum espaço a mais aqui para subir até os 4.100, mas aparentemente o mercado está iniciando uma reversão. E olhando aqui especificamente o volume, nós estamos aí recém passamos da metade do dia e nós estamos com praticamente o mesmo volume dos 5 últimos dias anteriores, ou seja, esse é um dia que promete ter um volume bastante elevado associado a uma trajetória de baixa. Isso mostra sim um esgotamento aí desse movimento altista que a gente vem experimentando nos últimos dias. Entrando em Binance Coin, nós vemos aí um movimento bastante parecido aqui no gráfico diário. Nós estamos aí bem perto dos 14,20, 14,30, então perdendo esse suporte aí a gente tem um espaço aí bastante grande para quedas. Não necessariamente vamos atingir o fundo dessa movimentação, talvez sim num intraday, não necessariamente hoje, mas provavelmente a gente vai ter uma reversão aqui no meio, o que é bastante razoável. A gente pode olhar aqui no fundo da escala, nós tivemos aí 4,4 dólares, então é uma valorização deveras acentuada nesse curto espaço de tempo, de início de dezembro até agora. Então em 4 meses aí praticamente 200% de valorização. Então é um bom momento aí para quem está esperando fazer uma realização dessa moeda, dessa coin, em função da aplicação que ela tem, que é de certa forma limitada a uma exchange e é praticamente uma única função, que é a negociação de tarifas. Então quem comprou elas no fundo teve não só uma baita valorização, mas agora pode estar fazendo esse lucro sem ter necessariamente um prejuízo em função das
tarifas de negociação. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção de vocês. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de vídeos como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, deixem os seus comentários, deixem as perguntas ali, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, bons negócios e até o nosso próximo programa. Tchau!